E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos, de Toledo. E para aprofundar o tema sobre os problemas mundiais que nós temos referentes ao lixo, as consequências para o planeta, eu converso agora com o Ricardo Carvalho, que é jornalista especializado em meio ambiente e sustentabilidade, fundador do site Meio Ambiente. Boa noite. Boa noite. E hoje está aqui com a gente também o Luciano Penteado, que é repórter desta série que nós começamos hoje, que você já acompanhou a primeira, e nós vamos exibir ao longo desta semana. Luciano, boa noite. Boa noite, Denise, boa noite. Boa noite, Luciano. Bom, e Ricardo, eu vou começar falando com o Luciano, porque ele preparou essa série toda que nós vamos acompanhar. O que te chocou mais? Porque a gente está vendo essas imagens do lixo, das garrafas e plásticos, a gente fala muito nisso, inclusive com vários entrevistados aqui, mas o que te chocou mais? Pois é, a gente fica achando, né, que é um problema distante, que essas cenas impressionantes, né, Ricardo, estão sempre longe, mas aqui mesmo em São Paulo, né, a gente visitou um aterro sanitário, um dos que tem aqui na capital, é uma área de 2 milhões de metros quadrados que recebe por dia 350 caminhões lotados de lixo, só lixo domiciliar. Então é aquela cena impressionante, um aterro que faz ali o monitoramento, né, do gás metano e do chorume, que são elementos que são resultantes da decomposição, mas nos impressionou muito, Denise, essa cena, porque além do próprio aterro em si, tem um terreno vizinho que foi um aterro no passado, mas que não pode mais ser aterro, porque o solo já está sobrecarregado, né? Então, quer dizer, a gente estava pisando num terreno que já tinha sido um aterro um dia, mas que já está desativado e que, ou seja, mais espaços sendo abertos justamente para a decomposição do mesmo lixo, né? Então, isso foi bem impressionante, assim. Agora, Ricardo, todos os países tentam descobrir fórmulas para conviver com essa situação, minimizar o problema, que faz parte do nosso hábito de vida, nos nossos costumes. A gente está produzindo muito mais lixo, né? Até para ter mais conforto, garrafas PET, coisas que a gente não tinha antes. Tem o aquecimento global, tem emissão de gases de efeito estufa, tem toda uma combinação de fatores adversos. Como lidar com isso? Aliás, a nossa série, o que nos resta? O que nos resta? No primeiro momento, nos resta torcer, porque na prática, pouca coisa, infelizmente, dá para fazer. Às vezes me chamam de pessimista. Não, eu não sou. Eu sou um otimista, na verdade, eu sou um realista. O que é o realista? É um otimista bem informado. Então, a questão do lixo, se você pensar, o meio ambiente, ele perpassa toda a sociedade. Tudo tem a ver com o meio ambiente. O telespectador em casa, se olhar para a cortina, para o tapete, tudo vem do meio ambiente. E como é que a gente controla essa coisa do lixo? É muito difícil. Porque precisaria mudar hábitos, precisaria ter uma educação que talvez as novas gerações venham trazer, venham mudar, né? E tem muito a ver também com essa coisa da mudança do hábito individual. Eu, por exemplo, não tenho carro há 6 anos, por uma opção minha, né? E muita gente está fazendo essa opção. E foi uma ótima opção. Aqui em São Paulo, o metrô, a faixa exclusiva de ônibus, tudo só ajuda. Tá certo? Agora tem que mudar o hábito. Como é que a gente muda o hábito? Por exemplo, não se deve tomar banho quente, 5 minutos. E banho rápido. Rápido. Aí você está olhando, não tem ninguém olhando, aí fica 8, 10 minutos. Então, essa mudança de hábito é, em princípio, a coisa mais importante. Agora, a gente tem algumas situações mais graves, né? Primeiro, você tem que ter esgoto tratado, começa por aí, isso é uma coisa importante. De outra, a gente tem algumas iniciativas, como São Paulo, que proibiu o canudinho. Adianta ir por aí, porque a Índia, que nós vimos até na matéria, ela tenta fazer uma coisa muito mais ampla, reduzindo a utilização de plástico e fixando prazo para isso. Então, não tem pratinho, não tem copo. É um caminho? É um caminho. Infelizmente, ele é muito lento, né? Então, se fala muito da COP de Paris. COP é Conference of Parties. São os países que se reúnem uma vez por ano para discutir especificamente a questão da mudança climática, que tem a ver com tudo isso aí. É lógico, você tira o canudinho, é importante, mas quanto não precisa ainda fazer? Quanto não precisa o consumo sustentável? Você saber que o que você está consumindo e que você não deve consumir para punir as empresas que não estão seguindo as regras mínimas para a convivência, para que o planeta tenha futuro. O planeta terá futuro
O ser humano, se a gente não cuidar, e que não vai ter, o planeta fica aí, né? Agora, Luciana, a gente tem que abrir mão de alguns hábitos. Na verdade, você tem que regredir algumas coisas que supostamente você avançou, como o uso de plástico. Né? Antes você usava muito vidro, Isso. né? Tinha embalagem retornável, você não tinha alguns confortos, essas questões, o lixo que vem da tecnologia, que também é muito complicado, né? Lixo eletrônico, né? O Ricardo comentou do consumo, Denise, e nós vamos ao longo dos outros capítulos tocar muito nessa questão do consumo, né? Nós visitamos um projeto, né? Entrevistamos uma pessoa de um projeto que, inclusive, é um movimento mundial, que é o do lixo zero, né? Pessoas que acham, são capazes de reduzir o consumo, né, de plástico, de embalagens, ao ponto de não consumir mais. Então, assim, é um movimento que está começando ainda a ganhar mais força aqui no Brasil, mas que já existe, né? É um lado considerado um pouco mais radical dessa história, mas que toca na questão do consumo, né? Fundamental. Em outra escala é um pouco isso, né? Quer dizer, você deixar de consumir, só que aí, Denise, entra na questão da produção, né? Quer dizer, como é que do outro lado, na outra ponta dessa história, a indústria continuar colocando à disposição produtos de plástico? Quer dizer, não adianta eu ter a intenção de consumir menos plástico se não tiver para outros produtos disponíveis, né? Na questão da indústria, é algo... Por exemplo, a questão do lixo eletrônico. Existe uma lei no Brasil que obriga as indústrias, produtoras, fabricantes, de recolher esse material depois de uso. Mas como é que faz? Não se obedece. Como é que faz? Não Agora, tem punição, tem né? problema relacionado também à coleta, né, de lixo, que se você tem na sua casa, você tem muitas falhas, nem todas as cidades têm esse tipo de coleta, mas tem cooperativas que trabalham assim, não é? Que fazem essa coleta de lixo e aproveitam, e é aí que vira a riqueza, né? Que é uma riqueza que Exatamente. acaba sendo desperdiçada também. Imagine, 350 caminhões de lixo Por dia. por dia só lá em Sapopemba. Em um dos aterros, né? Em que um são- dos são aterros. mais... Imagine se as pessoas em casa já tivessem de que, isso aqui eu vou separar, porque aí a coleta de lixo vai para os recicladores, que é um trabalho espetacular. É um trabalho que também dá emprego, coisa que o Brasil precisa tanto. Um trabalho que, ele bem dirigido, ele gera riqueza de um produto que estaria lá em Sapopemba, no lixão. A gente desperdiça material que podia ser aproveitado Muito. e ainda polui o meio ambiente. É isso. Agora, Ricardo, nós acabamos de ter a reunião lá, a Assembleia Geral da ONU. Isso. O meio ambiente dominou boa parte das discussões, inclusive discussões que antecederam a abertura mesmo da Assembleia. Tivemos muita discussão em relação à Amazônia. É um outro lado desse problema relacionado ao meio ambiente. Você acha que iniciativas no sentido de preservar as matas, de se emitir menos gases, pode segurar um pouco o efeito estufa? Pode, aí sim. Porque, veja, o pessoal que vai para a Amazônia e derruba a árvore para vender a tora, eles têm que entender que a árvore de pé, ela vale muito mais do que a árvore que foi derrubada. Por quê? Por conta do que a gente chama de serviços ambientais que ela presta. Ela regula a chuva, ela regula os ventos, a árvore de pé, ela protege o terreno, que é a natureza agindo. Não, vamos lá, corta. Então, essa questão da Amazônia é fundamental, sim. Não é essa coisa de pulmão do mundo, não existe isso. O que ela existe é para regular o tempo do planeta, o clima. Né? Se você pensar, olha, esse dado é interessante. O Trópico de Capricórnio, quando sai de São Paulo e atravessa todo o planeta é deserto. Só não é aqui em São Paulo. Por quê? Por conta da Amazônia. Existem os rios voadores, que a água que evaporiza lá na Amazônia, pelo regime de ventos, ele vem bater aqui em São Paulo, no Paraná e Mato Grosso do Sul, que está na rota, e faz de uma terra que tecnicamente não seria fértil essa grandeza. Só que traz a queimada também, a fumaça da queimada, e as pessoas não acreditaram. É verdade. São Paulo ficou todo mundo de falou, noite. nossa, como é que vem a fumaça de lá? Mas vem. Vem pelo regime de ventos. É uma questão muito, muito complexa essa do meio ambiente, né? Eu costumo dizer que enquanto essa menina da Suécia, a Greta, que tem um trabalho maravilhoso e tal, mas não basta. Não basta. Bill Gates, o milionário Bill Gates, que costuma destinar fortunas para vários projetos, ele mesmo diz isso. Olha, nós temos que procurar jeitos de forçar o governo e as empresas. Porque quando as empresas produzem
elas soltam o gás da atmosfera e forma o chamado cobertor em torno da Terra. Então, a pressão tem que ser lá, tem que ser nos governos que tem. Então, cada COP, cada reunião que tem, que reúne gente do mundo inteiro, agora vai, e não vai. Agora, uma coisa que chamou muita atenção em relação à menina que você citou, a Greta, é o quanto que ela despertou de ódio nas redes sociais por uma fala que ela fez. Ela pode até ter superdimensionado os impactos que destruíram os sonhos da geração dela, e talvez essa geração ainda consiga se adaptar a uma situação, mas a forma como reagiram contra ela. Né? Como se ela estivesse falando maluquice, que não tem problema de aquecimento global, que não tem nada disso. Né? E você falou, Denise, a palavra-chave, adaptar. Hoje, quem conhece bem o problema, o Bill Gates fala isso no artigo, está mais preocupado em buscar maneiras das pessoas se adaptarem às mudanças climáticas. Elas são irreversíveis. A gente pode tentar brecar para que no futuro não tenha. Mas elas são irreversíveis. Nunca nevou tanto onde nunca nevou, nunca choveu tanto onde nunca choveu. E assim vai pelo planeta inteiro. E isso precisa os mais pobres, que são quem mais sofre com as mudanças climáticas, precisam ser protegidos. Você sabe que o interessante, viu, Denise, é que a gente visitou na periferia, Ricardo, pessoas que já têm essa preocupação, né? Existe a questão ambiental global, mas pessoas da periferia de São Paulo que já entendem como uma questão integrada. Então, assim, nós visitamos, a gente também vai detalhar ao longo da semana, um projeto na periferia de São Paulo que ensina as pessoas a fazerem o seu próprio biodigestor. Isso. Que a partir da decomposição da casca dos alimentos, elas têm gás de cozinha para meses, assim. Então, são pessoas que podem não ter muita instrução, mas que já têm essa noção de que fazendo, às vezes, pouco, já vai se cada ter uma um contribuição. fizer um pouco, né? Adubo orgânico, reduzir o consumo de determinados compostagem, materiais. também a gente vai falar bastante disso, de compostagem. Aliás, das essa pessoas... série, Luciano, eu vi o primeiro, essa série que você está fazendo é muito importante para que as pessoas em casa estejam sempre trabalhando em torno dessas realidades, dessa realidade que é muito cruel, sim. As mudanças climáticas, infelizmente, são inevitáveis. Agora, Ricardo, em relação ao Brasil que nós temos hoje, o que te incomoda mais essa questão do meio ambiente, preservação? A atitude do governo federal. O presidente Bolsonaro, logo no início, quando ele diz que os fiscais do IBAMA, o pessoal do ICMBio também, não sei o quê, ele como que permite, sem dizer que permite, mas ele afrouxa o controle do desmatamento, da queimada, etc. Isso é o que mais me preocupa. Por quê? Porque é um ensinamento que não está sendo cumprido, ele está desmoronando uma história ambiental dentro do Brasil que é muito importante. É um dos países que mais trabalhou essa coisa por conta dos nossos vários biomas, né? Que tanto o Mato Grosso, a Amazônia, o nosso litoral, 5.000 quilômetros e tal, né? O Brasil sempre trabalhou pelo meio ambiente. Tanto que na última reunião da ONU, o Brasil não foi, pela primeira vez, convidado a participar. Que não tem nenhum projeto, né? Que não tem nenhum projeto. É um absurdo isso. Agora, e numa cidade grande como São Paulo, outras metrópoles que nós temos, como lidar com essa situação e minimizar o problema? Mudar hábito, Denise, é tão difícil. Quando eu pego meu ônibus e desço, por exemplo, a Rua da Consolação, aqui em São Paulo, 3, 4 horas da tarde, eu vou pela faixa do ônibus e fico olhando de lado, assim, aquele monte de automóvel, uma pessoa por automóvel. E eu chego de ônibus meia hora, 40 minutos mais rápido que se eu tivesse, ou no meu carro. Por que será que as pessoas não mudam esse hábito? Essa é uma questão importante, que tem a ver com o futuro, sim. É tentar mudar o hábito. Isso é o recadinho que eu daria. Tente mudar alguns hábitos. Cada um individualmente e depois as ações de governo também, como usar mais veículo elétrico. Aí você tem que ver a forma como você vai gerar essa energia. Isso. Mas o governo também tem que agir, né? Só que nós todos sabemos que o carro elétrico existe desde 1962. E os árabes, por conta do petróleo, fuzilaram o carro elétrico. Não deixaram ele nascer, não deixaram ele
ele ia avançar. E está aí, hoje já tem carro elétrico. Agora, Luciano, bacana a tua matéria. Gostei. Obrigado, Ricardo. Para mim foi um boa prazer série estar aqui pra falando você. com vocês. Não, nós vamos fechando. Muito agradeço a participação do Luciano. Eu Vai que vir agradeço. muito mais novidade aí nas Que é próximas ótimo. matérias, muito mais alertas, né, Luciano, em relação à situação que nós vivemos. Eu agradeço muito a participação do Ricardo. Ricardo, muito obrigada pelas suas análises, as informações e a torcer para não só se adaptar, mas tomar iniciativa que melhore a situação, né? É a torcida. Vamos lá. Realista. Obrigado. Ricardo Carvalho, obrigada. Boa noite. Laerte.